Quero saudar a todos com a paz do Senhor. Agradeço a Deus por mais essa oportunidade de poder estar aqui compartilhando com os irmãos e amigos que porventura estejam nos assistindo. E espero que Deus fale aos corações, dando força, dando mais fé, e assim que os irmãos possam se alimentar. Que aquilo que eu falar aqui, através do que subir ao meu coração, Deus possa revelar ainda mais dentro de cada um de vós. Amém? Então eu quero deixar aqui para a nossa meditação no dia de hoje o Evangelho de Lucas, capítulo 5, versículo 4 até o versículo 11. Amém? Uma passagem bastante conhecida. Se trata da pesca maravilhosa e os primeiros discípulos. Amém? Diz assim a palavra do nosso Deus. E quando acabou de falar, disse Simão: Faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas, porque mandas, lançarei a rede. E, fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixe, e rompia-se-lhes a rede. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco para que os fosse ajudar. E foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador. Pois que o espanto se apoderara dele e de todos os que estavam com ele, por causa da pesca que haviam feito. E de igual modo também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: Não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E, levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Amém? Pois bem, meus irmãos, estava eu meditando nessa palavra, e essa passagem muito conhecida, e eu estava refletindo sobre o acontecimento principal nessa passagem da pesca maravilhosa. Amém? Mas eu quero, para contextualizar os irmãos sobre essa passagem, eu quero retroceder um pouco e assim a gente comentar um pouco antes, para a gente poder entender ali aonde a mensagem falou aos nossos corações. Se a gente voltar um pouco essa passagem, nós vamos ver que Jesus ele estava no deserto, 40 dias no deserto, e assim acabando o período de jejum de Jesus Cristo no deserto, a Bíblia vem nos dizer no capítulo 4 que pela virtude do Espírito, tá? Jesus ele foi para Galiléia. E assim chegando na Galiléia, ele entrou num dia de sábado na sinagoga e começou a ensinar. E ali ele pegou o livro de Isaías, do profeta Isaías, e começou a falar e começou a ministrar ali a palavra, ensinando a palavra naquele lugar. Sendo que quando Jesus volta para a Galiléia, Jesus ele ouve falar, segundo o Evangelho de Mateus e o Evangelho de Marcos, ele ouve falar que João Batista tinha sido preso, né? Então Jesus ele começa agora a pregar o Evangelho. Agora, digamos assim, que o ministério de Jesus agora estava pronto e preparado para ele começar a pregar o Evangelho. Já tinha sido batizado, já tinha passado 40 dias no deserto,
e agora então ele foi realmente realizar a sua missão, que era pregar o evangelho do reino. Portanto, a Bíblia vem nos dizer no evangelho no evangelho de Mateus e no evangelho de Marcos, que Jesus ele sai pregando e dizendo: é chegado o reino dos céus, né? Então, Jesus ele começa a pregar o evangelho e com isso começa a aglomerar uma grande multidão que seguia Jesus Cristo. E aonde Jesus Cristo ia, essa multidão o seguia. E essa multidão não deixava Jesus sumida de vista. Aonde Jesus ia, a multidão estava ali tentando sempre estar com Jesus, porque todos queriam ouvir a palavra, né? Sabemos sim que tinha pessoas no meio que estavam por curiosos, outras pessoas estavam ali no meio por querer achar alguma falha em Jesus Cristo para criticar, para condenar, para acusar, mas digamos que a grande maioria ali num todo, eles estavam seguindo a Jesus Cristo por causa das palavras, do evangelho que estava sendo pregado através de Jesus Cristo. E assim, a Bíblia vem nos dizer que Jesus, ele em Cafarnaum, ele cura um endemoniado, depois, olha só como são as coisas, né? Depois, Jesus Cristo, ele, de tanto ficar famoso, digamos assim, pelas maravilhas que realizava e a palavra que estava sendo pregado, a fama de Jesus Cristo era muito grande. Então, um belo dia, Jesus Cristo saiu da sinagoga e entrou na casa de Simão, Pedro. E ali a sogra de Pedro estava enferma. Os irmãos vão ver que a sogra de Pedro estava com muita febre. E Jesus entra ali, falando de uma forma resumida, Jesus entra e cura a sogra de Pedro. E logo depois, né, quando o sol se pôs ou foi chegando a tardinha, a noitinha, né, outros enfermos foram levados para Jesus Cristo ali. E Jesus, impondo a mão em cada um deles, os curava. Tá? E aí, muitos desses enfermos eram demônios, né? E quando Jesus impunha a mão sobre eles, os demônios saíam. Só que os demônios, né, quando eram expulsos, repreendidos por Jesus Cristo, né, a Bíblia vem dizer que os demônios clamavam, dizendo assim: tu és o Cristo, o Filho de Deus. E ele, repreendendo-os, não deixava falar, pois sabia que ele era o Cristo. Veja bem que os demônios já reconheciam, né? Óbvio, você vai me perguntar, mas teve algum tempo que não reconheceu? Não estou dizendo isso, mas aonde eu quero chegar, os irmãos vão ver que quando os demônios estavam sendo expulsos das pessoas lá, que chegavam enfermas para Jesus Cristo, isso tudo ainda na casa da sogra de Pedro, né? Ou na casa de Pedro, de Simão Pedro, né? Não na casa da sogra, na casa do Simão. Os demônios já queriam falar que ele era o Cristo. E a Bíblia vem dizer que ele repreendia e não os deixavam falar, porque eles sabiam que ele era o Cristo, né? Então, Jesus, ele repreendendo os demônios e curando as pessoas na casa de Simão, tá? Vendo que amanhecendo o dia, Jesus saiu para um lugar no deserto, e assim, a Bíblia não me dá esse detalhe, mas me permite imaginar
Jesus passou a noite na casa de Simão, dormiu na casa de Simão, realizou grandes maravilhas na casa de Simão. Acredito eu que, chegada uma certa hora da noite, o povo, a multidão que estava ali, sabendo que Jesus estava ali, elas se dispersaram, né? Cada um foi para sua casa, e porque Jesus não ia sair dali. Enfim, a multidão ela saiu de onde estava. Portanto, quando amanheceu, Jesus ele foi para um lugar no deserto e logo a multidão já procurou Jesus Cristo. E assim que encontrou Jesus Cristo, já juntaram junto a Jesus Cristo ali, ficaram junto a Jesus Cristo e assim começaram a pressionar, né, a imprensar a Jesus Cristo de uma certa forma. E Jesus andando, né, na beira do mar, Jesus, ele de longe, tá? Ele avista uns pescadores. Ele avista uns pescadores. Tava lá Simão, tá? Tava lá João, tava lá Tiago, e no Evangelho de Mateus e Marcos também diz que André também estava lá, certo? Só que aqui na nossa passagem ele se refere somente a Simão, Pedro, depois que chega João e Tiago, certo? Pois bem, Jesus Cristo, ele pede o barco emprestado e continua pregando a palavra. E ali a multidão ficou na areia e Jesus Cristo entrou no barco, entrou um pouquinho mais a fundo ali na água ali, para ter uma distância do povo, para conseguir falar com todo mundo e pregar o evangelho. E nesse momento, acredito eu, imagino e fico meditando, de que Simão e os outros companheiros também ficaram escutando a palavra, até porque o barco de Simão estava com Jesus. Não tinha como Simão simplesmente deixar lá, ir embora para casa e voltar depois, né? E a sede de ouvir a palavra era muito grande. A sede de ouvir a palavra de Deus era muito grande. A fome, né? O anseio era muito grande. O povo queria ouvir a palavra. O povo precisava ouvir a palavra. E assim, Jesus Cristo acabando de pregar a palavra, Jesus Cristo ele vira para Simão e fala assim, vamos voltar ao mar. Vamos voltar. E assim, Simão ele fala, olha, e a gente já pescou a noite, a gente já passou a noite toda e nós não pegamos nada. Mas porque você manda, a gente vai, né? Ou eu vou. E assim Simão foi e lançou a rede aonde Jesus Cristo tinha falado, né? E lançando ele a rede, começou a pegar muitos peixes. Olha que ele passou uma noite trabalhando. Não só ele, mas os seus companheiros. Portanto, no versículo 5 do capítulo 5, Simão ele diz assim, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque mandas, lançarei a rede, né? Então, eles já estavam lá guardando a rede, arrumando tudo, limpando o barco, e eu fico meditando nesse momento. Eles eram pescadores, eles dependiam do peixe para viver. Eles dependiam da pesca para sobreviver. E é muito frustrante quando você você passa um certo período trabalhando e chega no final você não tem a recompensa esperada, né? É muito ruim, é muito frustrante para você que trabalha e quando vai olhar o final você não obteve aquilo que você esperava, né? Então, imagina os pescadores que não tinham outro recurso, né? Acredito que nem muito estudo eles tinham e assim, por serem pescadores, então eles não tinham outra saída. Eles viviam daquilo.
E eu creio dessa forma, e acredito que você também, que nada é por acaso. Nada é por acaso. Me leva a crer que Jesus Cristo, guiado pela virtude do Espírito Santo, né? Jesus Cristo, ele já foi até ali, na casa de Pedro, curou a sogra de Pedro, mas Jesus Cristo já tinha em mente, porque Jesus Cristo era 100% Deus também, né? Ele veio como um homem sobre a terra, mas ele também era 100% Deus, portanto, os demônios reconheciam a sua grandeza. Os demônios, eles reconheciam a Jesus Cristo como o Cristo, o Filho de Deus. Então, ele tinha já a sua santidade, né? Então, Jesus Cristo, ali naquele momento, me leva a crer que não foi uma mera coincidência. Jesus Cristo está na casa de Pedro. Pela manhã, Jesus Cristo vê Pedro, né, arrumando os barcos, porque já tinha passado, né, a noite toda pescando. Veja bem que Jesus Cristo ficou na casa de Pedro. Mas, pelo que está escrito, né, nos dá a entender que Pedro, Simão, ele saiu durante a noite para ir trabalhar, para que de manhã tivesse já peixes bem fresquinhos lá para poder vender e entregar, não sei, né? E deixou Jesus hospedado em sua casa. Mas Jesus, na sua santidade, diante da sua onisciência, né? Jesus Cristo já sabia o que iria acontecer. E Jesus Cristo andando ali, Jesus Cristo já entra no barco de Pedro, continua pregando a palavra, e depois da palavra, Jesus Cristo o convida a ir até novamente ao alto mar. Então, Simão, ele foi obediente. E falou, olha, a gente já estava lá, mas porque você manda, porque tu mandas, eu volto lá e vou lançar minha rede. Veja bem que quando Simão lança a rede e começa a pegar tantos peixes, ele chama os seus companheiros. Ele chama os seus companheiros para ajudar, e como a gente leu, a Bíblia nos diz que eram tantos peixes que até o barco dos seus companheiros foram cheios, que iam quase a pique, ou seja, quase afundavam de tanto peixe. E assim, na mesma hora, Simão, ele se prostra e adora a Jesus Cristo. Ele reconhece a grandeza de Jesus Cristo quando ele diz assim, no versículo 8, ele diz assim, e vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador. Na mesma hora, Simão Pedro, ele reconheceu quem estava no seu barco. Na mesma hora, ele reconheceu quem estava com ele ali naquele momento. Veja que Simão, segundo a Bíblia, Simão se prostrou. E a Bíblia continua dizendo que o espanto tinha se apoderado de Simão e também dos outros companheiros que estavam com seus barcos, né, cheios. Estavam com o barco cheio, indo quase a pique. O espanto se apoderou de todos eles. Mas somente Simão se prostrou e adorou a Deus, reconhecendo a sua grandeza. E aí eu fiquei meditando nisso. Porque voltando para a praia, né, eles largaram tudo e seguiram a Jesus Cristo. Porque Jesus disse, né, a partir de agora, vocês serão pescadores de homens. E assim, voltando à praia, largaram tudo e seguiram a Jesus Cristo. Mas Jesus Cristo não deixou a família desamparada. Antes, entregaram um barco cheio de peixe. Amém? E agora que os irmãos estão contextualizados,
com essa passagem entra a nossa meditação. Eu estava imaginando que Jesus Cristo, enquanto pregava a palavra de cima do barco, eu vejo ali um pequeno culto, eu vejo ali um pequeno momento onde estavam sentados e se alimentando. A Bíblia não diz especificamente sentados ou em pé, mas o povo estava ali ouvindo Jesus pregar. E somente depois que Jesus pregou, que foram ao alto mar e Jesus supriu a necessidade de Pedro e dos seus demais companheiros. Primeiro a palavra foi pregada. Depois a necessidade foi suprida por Jesus Cristo. E aí eu começo a imaginar, eu começo a meditar de que algumas vezes você pode até encontrar na Bíblia que Jesus ele faz logo um milagre e depois ele prega, ele multiplica os pães e continua pregando, né? Porém aqui Jesus ele pregou e depois supriu a necessidade. O que me chama a atenção é que primeiro nós temos que nos alimentar. Primeiro nós temos que ter força. E nós só temos essa força quando nos alimentamos. Então, quando nós nos enchemos da palavra de Deus, quando nós meditamos na palavra de Deus, nós nos alimentamos, nós nos enchemos da palavra. E aí, vamos pensar comigo dessa forma, que depois que termina o culto, depois que termina aquela reunião, é que a maravilha acontece. Depois que Jesus Cristo terminou aquele momento, é que a maravilha aconteceu. Talvez eu e você, nós não sabemos esperar o momento dos problemas serem resolvidos. Talvez nós não sabemos esperar o momento em que Deus quer agir em nossa vida. E às vezes nós precisamos nos alimentar primeiro. Às vezes nós precisamos continuar nos alimentando para depois as coisas acontecerem. Se nós estamos fracos, como podemos suportar a tentação? Se nós estamos vazios, como podemos combater os pensamentos da carne? Então nós temos que nos encher da palavra de Deus. Nós temos que nos alimentar primeiro da palavra de Deus. Você quer que a sua vitória chegue, a sua bênção chegue, que o seu problema seja resolvido? Se alimente da palavra. E eu tenho certeza que esse alimento espiritual, ele vai te trazer força e vigor para que você continue lutando e vença aquilo que está se afligindo. E mesmo que você não tenha forças depois para vencer esse momento, Jesus Cristo está no seu barco. Ele está contigo. Basta você obedecer. Basta você crer. A Bíblia não nos dá detalhes da palavra exata que Jesus estava ensinando ali naquele momento. Mas me leva e me permite a meditar e a crer de que, diante de tudo que Simão já tinha ouvido, Pedro já tinha ouvido ali naquele momento, o fez obedecer. Você pode me dizer que Simão já estava convencido porque Jesus Cristo já havia efetuado milagres, curas na sua casa. Mas mesmo assim, quando nós estamos frustrados, quando nós estamos fracos, desanimados porque algo deu errado em nossa vida, é muito difícil escutarmos alguém.
É muito difícil a gente parar e prestar atenção em alguma coisa porque a frustração ela dói. Eu não sei na sua vida, no seu momento, o que tem te frustrado, o que tem acontecido com você. Mas eu deixo essa mensagem aqui para que você possa meditar que Jesus está no seu barco e Ele tem te dado a palavra, Ele tem te dado o alimento. Basta você levantar a sua cabeça e olhar para cima, que você vai ver que Jesus ele está contigo no seu barco. Veja que Simão estava ali já frustrado. É um pensamento meu. Simão talvez estivesse ali desanimado, lavando a rede, talvez estivesse não desanimado, mas preocupado porque não conseguiram pescar. Mas ele ouviu a palavra e após ouvir a palavra ele obedeceu. E por ele ter ouvido a palavra e obedecido, Jesus resolveu o problema dele. Jesus o abençoou. E quando Jesus o abençoou, o que Pedro fez? Reconheceu a grandeza do nosso Deus. Pedro ele se prostrou e ele disse assim: Mestre, ausenta-te da minha presença porque eu não sou digno. Eu não sou digno. Quantas das vezes nós pedimos a Deus que nos faça algo e Deus, através da sua misericórdia, Ele nos abençoa, mas nós não somos capazes de reconhecer a grandeza de Deus. Eu estava comentando com a minha esposa esses dias de que Deus vem respondendo às nossas orações e a gente nem se dá conta que Ele está respondendo. Sabe por quê? Porque muitas das vezes a gente só está pedindo. Muitas das vezes a gente só está preocupado em pedir, mas nós não paramos para ouvir a voz de Jesus Cristo. Muitas das vezes nós não paramos para nos encher da palavra. Muitas das vezes nós não estamos querendo dar atenção para a palavra de Jesus Cristo. É necessário que primeiro a gente ouça e assim depois a gente espere em Jesus Cristo. E eu tenho certeza que Jesus Cristo não nos desamparará. Eu tenho certeza que Jesus Cristo não vai te desamparar. Seja o momento que você esteja passando, se você crê em Deus, se você acredita nas palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, tenha certeza de que Ele está no barco contigo, que Ele vai te ajudar, Ele vai te abençoar, Ele vai te dar força, Ele vai te capacitar, mas você tem que ouvir, você tem que obedecer. E principalmente, meu irmão, minha irmã, amigo e amiga, depois que Jesus fizer, reconheça a sua grandeza. Depois que Jesus fizer, reconheça a sua grandeza, não no sentido de só depois que Ele fizer, mas em forma de gratidão, em forma de reconhecimento por tudo que Ele fez por você e por mim. Nós estamos nos esquecendo de agradecer ao nosso Deus. Nós estamos nos esquecendo de nos prostrar diante de Deus. Nós só estamos querendo pedir e muitas vezes nos frustramos porque queremos pedir e receber naquele momento, naquela hora, naquele dia, naquela data. Mas é depois que a bênção vem. Se ela vier na hora, glória a Deus por isso. Mas se ela não vier na hora, eu vou esperar em Cristo. A palavra que eu deixo para a sua meditação, na tarde desse dia, aonde quer que você esteja e da forma que você esteja ouvindo, que Deus possa tocar no fundo do seu coração através do Espírito Santo e você venha reconhecer a grandeza do nosso Deus, sabendo
que para ter força para obedecer é preciso se alimentar. Para que você tenha força para ouvir a voz de Jesus Cristo, através do Espírito Santo falando ao seu coração, você tem que ouvir. Esteja o homem pronto para ouvir, tardio para falar. E assim eu deixo essa meditação, essa palavra de Deus ao seu coração, para que você possa se dedicar mais a ouvir a palavra de Deus, a ler, a meditar, a se alimentar, a se encher da palavra de Deus. É necessário que a gente se alimente, é necessário que a gente tenha força para vencer as aflições, para vencer as frustrações. E não desanimes, Jesus está no seu barco. E eu tenho certeza que se você der ouvido a Ele, se você olhar para Ele, obedecer a Ele, Ele vai te abençoar. Amém? Assim, eu deixo essa meditação ao seu coração e que Deus possa falar mais ainda no profundo, aonde você precisa que Deus fale. E assim, eu agradeço a Deus por mais essa oportunidade. Fiquem com Deus, a paz do Senhor Jesus.